Olá, tudo bem com você? Eu sou o Pastor Lúcio e é muito legal a gente estar aqui para concluir essa lição da Escola Sabatina. Você já sabe, esse aqui é um estudo da lição da Escola Sabatina, onde a gente abre a Bíblia, onde a gente apresenta um pouquinho sobre o que a Palavra de Deus fala, e nós estamos estudando sobre o livro de João. Essa daqui é a minha lição da Escola Sabatina, você já sabe disso. Eu gosto muito de estudar aqui pelo celular, pelo tablet, pelos aplicativos, porque aqui eu tenho acesso a muitas outras opções. E fica a dica para você. Quem sabe você começa a estudar a lição da Escola Sabatina por aqui também. Eu vou abrir a minha lição, mas já vou te dar a seguinte dica. Se você ainda não comprou, essa daqui é a última lição da Escola Sabatina desse trimestre. Eu queria muito que você, a partir do próximo trimestre, estivesse estudando a lição junto com a gente, ou seja, aprendendo sobre Jesus e não ficando longe do estudo da lição. Por isso eu tenho aqui, essa daqui é da minha esposa, eu gosto sempre de usar no virtual, já falei, mas a minha esposa gosta do físico. Então tá aqui, ó, Amor e a Justiça de Deus. Essa aqui é a nova lição da Escola Sabatina para o mês de janeiro. Por falar nisso, esse daqui é a última sexta, o último sábado desse mês de dezembro deste 2024. Agradeça a Deus, louve o nome dele, diga para ele o quanto você aí é grato ou grata pelas bênçãos que o Senhor entregou na vida, na sua vida, né? Só que eu tô trazendo aqui a lição para que você se lembre, ou compre a sua lição na Escola Sabatina física, ou então vá até a Associação Paulista Sul, estou falando aqui pro distrito do Parque Arariba, vá até a Associação Paulista Sul, fica aqui bem pertinho do metrô Capão Redondo, ali compre a sua lição, ou então você pode adquirir ela online, como eu já te falei, comprando ela para os seus aplicativos, para os seus celulares, para os seus tablets, não interessa onde, mas o importante é que você aí tenha acesso ao material, ao conteúdo da lição da Escola Sabatina, que vai ser tão importante para que eu e você possamos estudar e falar sobre o mesmo assunto, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Vou reforçar aqui só um pouquinho, tá? Quando eu uso a minha, que é virtual, eu também tenho como aqui, ó, marcar, sublinhar, mostrar para lição, né? Cadê? Para esse lado aqui. Mostrar, responder as perguntas, colocar aqui os pontos que eu achei mais importantes da minha lição e assim a gente vai estudando a lição da Escola Sabatina, como você aí que faz na mão, você que faz no modo físico, mas tá tudo certo. O importante é que nós estudemos a lição da Escola Sabatina. Eu pego a minha lição aqui nas mãos agora e eu quero convidar você para que você e eu possamos fazer uma oração. Minha lição física da próximo trimestre, a lição virtual desse trimestre, eu quero te convidar para a gente fazer sim uma oração, pedindo a Deus a bênção por esse estudo da lição da Escola Sabatina. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos falar com Jesus. Pai querido Deus de amor e bondade, nós estamos juntos aqui mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina. Eu tenho aqui a lição aberta para poder aprender um pouquinho mais sobre o Senhor. Por favor, Deus, guia a partir da lição da Escola Sabatina o estudo da Bíblia, porque nós aqui precisamos estudar sobre a Bíblia, sobre a palavra inspirada. E Deus, muito obrigado por esse ano inteiro que se passou, porque nós aqui pudemos aprender muito sobre o Senhor, sobre as suas bênçãos e sobre o seu grande amor por cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abre aí sua lição da Escola Sabatina e acompanha comigo a partir da lição de sábado. Nós começamos estudando no dia 21 de dezembro e o título da lição dessa semana é Epílogo, Conhecendo Jesus e Sua Palavra. Interessante, né? Porque epílogo é uma palavra estranha para muita gente, ela é uma palavra muito erudita, mas ela quer dizer o final, quando você está completando o pensamento de um livro, de um escrito. Então, o epílogo é aquela parte final. E a gente começa aqui estudando exatamente sobre como a gente conhece, né, a Jesus e a sua palavra. Na verdade, como os discípulos conheceram Jesus e a sua palavra. Porque enquanto eles estavam aqui junto com Jesus, parece que eles desconheceram quem era Jesus. Parece que eles esqueceram de que era importante focar em quem era o Cristo, em quem era Jesus. E por isso eles só realmente conhecem a Jesus depois que Jesus vai para o céu, depois que ele se despede deles, depois que ele vai embora. E aí agora, quando Jesus dá as últimas palavras, as últimas explicações, parece que eles fazem assim: opa, entendi. Sabe aquela luzinha que acende no meio de um desenho animado? Então acende a luzinha na cabeça deles e agora parece que eles compreendem algumas coisas e agora eles buscam mais o Espírito Santo para que aquele conhecimento, para aquele conteúdo seja absorvido, seja como é que é a palavra? Seja colocado dentro deles a partir do conhecimento que eles já tinham obtido do contato com Jesus. Agora, eu leio aqui o verso para memorizar a partir de João, no capítulo 5, no verso 39, onde Jesus, dando uma bronca naqueles fariseus, ele diz assim para eles: Vocês aí examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Mas eu vou te contar um segredo, é o que ele fala. São elas mesmas que testificam de mim.
Quem são elas mesmas? É a própria Bíblia Sagrada. Esse é um texto muito conhecido e que reforça para a gente que para conhecer quem é Jesus, para conhecermos quem é o Mestre, nós precisamos sim estar a par, sermos conhecedores do que a Palavra de Deus fala para a gente. O que a Palavra de Deus fala para você. Conheça as Escrituras, porque as Escrituras realmente falam sobre a vida eterna. Só que não se esqueça que as Escrituras Sagradas elas somente apontam para Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é o Mestre, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem pode nos dar a salvação. São elas mesmas, ou seja, as Escrituras Sagradas, que testificam de Jesus, porque é dele onde sai a salvação. O convite dessa lição de Escola Sabatina, desde o começo do trimestre até agora, era que nós aqui tivéssemos a mente aberta para compreender que a salvação, desde a vida até a salvação, ela somente pode vir de Jesus. Lembra-se quando a gente estudou por várias e várias vezes, falando que a vida partia de um ser no universo? O ser todo-poderoso, Jesus Cristo, aquele que criou todas as coisas. E nós muitas vezes fazemos caso, ou seja, nós não fazemos caso, nós aqui ignoramos a importância do nosso Salvador, Jesus Cristo, que criou todas as coisas e que ao mesmo tempo está aqui pronto para nos salvar. Quando eu vou para a lição de sábado, o terceiro parágrafo, eu acho que é isso, ele chama a atenção para mim, eu quero ler ele na íntegra para poder conversar um pouquinho com você. Eu leio na minha lição assim, ó. Hoje nós podemos correr o risco de escutar ou até mesmo ler a palavra de Deus, mas não ouvir de fato a Deus. Não permanecemos nela e não obedecemos a ela. Ou seja, nós não aceitamos a Bíblia como a luz que deve guiar os nossos pensamentos e nossas ações. Infelizmente, é dessa forma que muitos cristãos, às vezes involuntariamente, erram. Me lembrei aqui de um caso, acho que já contei isso aqui ou presencialmente nas igrejas, de um irmão que a gente teve que lidar com a situação, com a vida dele, enquanto a gente estava numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo. E ao chegar para visitar esse irmão, que estava pregando sobre uma doutrina abertamente equivocada, sobre a não deidade de Jesus, sobre Jesus não ser Deus, cheguei lá e disse para ele, irmão, mas olha aqui, ó, esse texto bíblico fala isso, esse texto bíblico fala aquilo, aquele texto bíblico fala outra coisa, e ele então começou a dizer para mim assim, esse está maculado, esse daqui foi mudado, aquele lá foi alterado, e eu então fiz a pergunta para ele, desculpa, tem um mosquitinho aqui, eu vou tentar pegar, eu fiz a pergunta para ele, tá, irmão, mas se eu não posso usar esse texto, qual texto eu posso usar? Ele olhou para mim e falou assim, não tem texto que fala sobre Deus, sendo Jesus, o Jesus sendo Deus, se na Bíblia. Então fechei minha Bíblia e falei para ele, vamos usar o que então? Se a Bíblia não pode ser a nossa regra, o nosso papel para a gente poder discutir aqui, me conta então, qual é o livro que nós vamos usar? Porque sem a Bíblia eu não tenho realmente essa doutrina. E a gente precisa mesmo entender que Jesus é Deus porque a doutrina bíblica, porque a Bíblia é muito importante para nos dizer quais são as doutrinas que nós devemos seguir. É da Bíblia onde nós extraímos a deidade de Deus, a deidade do Espírito Santo, a deidade de Deus o Pai. É da Bíblia que nós extraímos a nossa salvação, é da Bíblia onde nós extraímos o plano completo do que Deus pode fazer por mim e por você, porque esse Deus Todo-Poderoso está pronto para nos salvar. E Ele completou tudo, Ele fez tudo e ainda descreveu para que nós aqui pudéssemos aprender e crescer a partir do que Ele gostaria de falar para a gente. Tudo isso simplesmente quando a gente abre a nossa Bíblia, quando a gente coloca ela como regra de fé e prática. O chamado para você na lição de sábado é que você já comece entendendo que a Bíblia Sagrada tem que ser a sua regra de fé e prática. Aquilo que você e eu precisamos trazer para a nossa vida como aquilo que nós devemos seguir. Quando eu vou para a lição de domingo, nós estudamos no dia 22 de dezembro, nós então lemos sobre o encontro na Galileia. E aí, esse texto fala exatamente sobre o último dos capítulos do livro de João. Por isso, o nome da lição é Epílogo. O epílogo é aquilo que acontece depois. A lição comenta que o texto bíblico podia ter terminado ali em João no capítulo 20. Só que o autor faz uma escolha de retornar à história e contar de novo, porque você percebe mesmo, o final do capítulo de João, ou melhor, o final do livro de João é o capítulo 20. Só que depois ele adiciona mais um capítulo explicando mais alguma coisa. Naquele momento eu te conto Jesus está na praia, os discípulos não percebem que é ele, porque eles estão decepcionados, desanimados, de um Deus que eles sabiam que tinha se oferecido, que tinha dito que morreria e depois ressuscitaria, mas eles ali não conseguem entender, eles simplesmente abandonam e a palavra marcante da boca de Pedro é: vou pescar. Essa expressão é muito forte, porque Pedro era um influenciador. E quando ele diz, vou pescar, ele leva todos os outros discípulos com ele. Todos eles, inclusive João, que era o discípulo amado, que ele se chama no Evangelho de
o outro discípulo. É interessante, né, como é que ele não se coloca como amado, mas os outros compreendem que ele era o amado. É, até porque quando Jesus morre, quando ele está na cruz, o único que não abandona Jesus é João. Os outros todos fogem, os outros todos vão se esconder e por aí vai. Mas quando Jesus está ali na praia, eles não percebem que é Jesus. Eles tinham ido pescar, pescaram durante a noite inteira, meio que buscando com as próprias forças uma forma de conseguir encontrar o sustento, aquilo que eles precisavam. Mas lembra que Jesus tinha dito para eles que se eles estivessem em Cristo Jesus, nada ia faltar para eles? O que eles estavam dizendo era: olha, eu até foi legal esse tempo que eu fiquei com Jesus, até foi da hora, assim, aprendi umas coisas legais, surfei a onda, aprendi umas coisas boas, mas agora, quer saber, eu vou voltar porque eu sei fazer. E eles então voltam para a pescaria. E agora quando eles chegam de volta na pescaria, no lugar onde eles começam a pescar, eles pescam durante a noite inteira e sabe o que é que eles pescam? Absolutamente nada. A história conta que eles estão desanimados agora no final da madrugada. E olha, virar madrugada é difícil, viu? Eles viram a madrugada trabalhando, não conseguem nada. E aquela frustração vai batendo, eles vão ficando tristes, decepcionados, até o ponto quando eles veem aquela pessoa na praia. Eu já te falei, é Jesus. Jesus então tá na praia. Deixa eu virar um negócio aqui pra mim. Jesus então tá na praia. E agora Jesus, ele grita para os discípulos lá da praia, dizendo assim: olha, joguem a rede do outro lado. Parece com uma outra história, não parece? Porque Jesus já tinha aparecido para os discípulos logo quando ele vai chamar os discípulos. E ele manda fazer a mesma coisa. Vocês pescaram alguma coisa? E então os discípulos falam: não, não pescamos nada durante a noite inteira. Jesus então fala: voltem e joguem a rede do outro lado. E eles voltam, jogam e eles conseguem pescar muitos peixes. Naquele dia, Jesus faz a mesma coisa. Ele manda os discípulos voltarem e jogarem a rede de novo para o barco. Naquele momento, alguém já percebe, provavelmente Pedro, provavelmente João, já se acende a lâmpada ali, eles olham de novo para aquele senhor na praia, mas não conseguem identificar quem é ele, eles jogam a rede. Quando a rede volta cheia, lotada de peixes, eles entendem, é Jesus. Largam alguém ali puxando as redes e Pedro é o primeiro a pular na água, como sempre. Ele pula na água, vem nadando, dá um abraço em Jesus e agora aquela cena de filme, realmente. Eles se encontram e começam a conversar. Jesus não precisava dos peixes e dos pães deles, porque Jesus já tinha cozinhado pães e peixes na praia, já tinha feito, preparado eles ali. E agora todos eles sentam em volta da fogueira e começam a bater papo, felizes porque eles reencontraram com o Mestre, com Cristo Jesus. Jesus agora está na praia. Jesus então bate no ombro de Pedro e fala assim: Pedro, chega aí. E eles vão sentar um pouquinho afastados da fogueira. E quando eles se assentam, Jesus começa a perguntar para Pedro: e aí, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta isso por 3 vezes. Das 3 vezes, a lição da escola sabatina reforça 2 pontos bem importantes que a Bíblia fala. Enquanto Jesus pergunta para Pedro, é, tu me amas com o verbo agapau, que significa amar, um amor incondicional, um amor completo. Pedro responde ele sempre com o amor filéu, que é o amor de irmão. Ah, sim, eu te amo. É como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro respondesse assim: até que eu gosto de você. É tipo isso que Pedro está respondendo. Ele responde isso por 2 vezes, até que na terceira vez, Pedro então responde com amor agapau. E aí, nesse momento, então, Jesus reforça, dizendo para ele pela última vez: então apacenta as minhas ovelhas. Só que tem mais um ponto aqui, porque naquele encontro na Galileia, ou melhor, aquele encontro na praia, agora na lição de segunda-feira, Jesus, quando responde para ele de forma positiva, ele está, na verdade, respondendo a uma coisa que Pedro fez. Porque Pedro, além de usar uma outra expressão de amor, Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Não é assim, tipo, eu te amo. Não, não, você sabe. Eu sei que você sabe. Você não precisa perguntar isso para mim, porque eu sei que você sabe. É isso que Pedro está dizendo, porque agora o foco não é Pedro. E aquela pergunta não era o foco ser Pedro. Aquela pergunta, o foco deveria ser Jesus. Porque seguir a Cristo não tem a ver com você olhar para as suas coisas, mas tem que ver com você olhar para as coisas que ele faz. Percebe a resposta de Pedro? Não é assim: Senhor, eu te amo. Não, não. É assim: Senhor, tu sabes todas as coisas.
Pedro então volta para a compreensão de que Cristo era o detentor de todas as coisas, o Criador da vida, aquele que sabe de tudo, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. E agora, quando eu entendo isso, eu também entendo o chamado das lições de domingo e segunda-feira, que são para mim e para você da seguinte forma: como é importante nós amarmos a Cristo. Isso é importantíssimo. Você nunca deve tirar os olhos de Cristo, porque você precisa amá-lo. Segunda coisa é que não dá para você seguir a Cristo olhando para as coisas ou para as pessoas ao redor. A gente muitas vezes quer seguir a Jesus olhando e prestando atenção e dizendo, ah, essa pessoa fez isso, aquela outra pessoa fez aquilo. Esqueça isso. O nosso foco ao seguir a Cristo não é seguir as pessoas, mas sim seguir ao próprio Jesus. Nesse final de ano, você do Distrito do Parque Araíba, você líder, soube que nós reunimos aqui os líderes para fazer um treinamento, para fazer um caminho, para que nós então pudéssemos, do ano 2025, servir melhor ao Senhor. Em uma das falas eu disse o seguinte, enquanto estava com os líderes, né? Nós não podemos olhar as outras pessoas pelo que elas fazem de mal, mas sim devemos ajudá-las a sempre auxiliá-las para que elas também possam ver a Cristo como nós vemos. A gente muitas vezes quer construir estruturas muito grandes, cheias de líderes, mas a gente esquece que o foco da religiosidade é mostrar Cristo às pessoas, aquele Cristo que já tocou nosso coração, aquele Cristo que já um dia falou a nossa vida. Por isso, sim, nós vamos estar focados nesse próximo ano a mostrar Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Porque a coisa mais importante é colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Existe uma pergunta aqui no final da lição de segunda-feira que diz assim: você já ficou triste com alguém que admirava? O que é que você aprendeu com essa experiência? Para pensar um pouquinho nessa pergunta e tira na sua mente aí um ponto de crescimento. A gente muitas vezes fica triste, decepcionado e a gente se esquece de que aquelas pessoas eram pessoas. E a gente esquece de aprender com essa experiência. Mas esse chamado para que você aprenda com a experiência é muito importante, porque eu e você precisamos sim olhar para dentro do que nós fazemos, do que nós somos, e entender que nós não somos melhores ou piores do que as pessoas que estão ao nosso redor, mas sim nós somos pessoas que podem errar, podem falhar, podem continuar distantes do Senhor, mas o nosso chamado é sempre seguir a Cristo Jesus. Não se ofenda com a vida dos outros, não fique triste, não se decepcione com Cristo, porque os outros não seguem a Cristo, mas se entregue a Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. A lição de terça-feira começa mostrando pra gente uma relação que Jesus fez durante muitas vezes, falando sobre luz e trevas, e a lição de quarta-feira fala sobre a teologia de cima e a teologia de baixo. Essas duas lições, elas falam sobre temas muito parecidos, né? Porque, afinal de contas, Jesus identifica em João no capítulo 1, nos versos 4 a 10, em João 3, 19 a 21, em João 5, 35, João 8, 12, João 9, 5, João 11, 9, João 10, João 12, 35, eu acho o máximo quando eu chego em João no capítulo 10, né? Porque aqui eu encontro melhor, João 11 no verso 10, que diz assim, exatamente: quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E aqui existe exatamente o que Jesus queria dizer com tudo isso. Existem duas formas de vida na Terra, dois tipos de pessoas: aquelas que se afastaram da luz porque quiseram se afastar da luz e aquelas que se aproximaram da luz. Eu já usei esse exemplo aqui. Aqui, para gravar essa lição de escola sabatina, eu tenho uma fonte de luz bem forte ali, pode ver minha mão fica bem mais clara. Eu tenho aqui atrás uma fonte de luz saindo colorida aqui atrás. Eu tenho uma outra, aqui, desse outro lado, outras fontes de luz aqui. Quanto mais perto eu chego da luz, melhor você vai ver as definições, os meus cabelos fora do lugar, uma pele suando e todos esses detalhes. Mas quando eu me afasto da luz, os detalhes começam a se esconder. Exatamente dessa forma é viver ao lado de Cristo. Quantas vezes a gente fica focando em Cristo, mas querendo viver nas trevas? Mas quem anda nas trevas não está com Cristo. Me lembra também da primeira visão de Ellen White, onde ela conta que Deus mostrou para ela um caminho. Era um caminho estreito, um caminho difícil de caminhar, que cada vez ia se estreitando mais a ponto de ter lugar simplesmente para um dos pés poder caminhar e as pessoas terem que ir um pé na frente do outro. Só que elas nunca caíam, aquelas que estavam realmente olhando para a luz que é Cristo Jesus.
Existiam as trevas gigantescas nas costas daquelas pessoas, mas na frente existia a grande luz que é Cristo Jesus que guiava eles na direção do céu. Nós aqui podemos entender exatamente isso. Quem está com Cristo está na luz. Quem está com Cristo tem a facilidade de conseguir compreender os detalhes das coisas que Deus pode mostrar para a gente através de Deus o Pai, através de Deus o Espírito Santo, mas principalmente através de Deus o Espírito Santo. Na nossa lição, existe um texto de Ellen White que diz assim, ó: por si mesma, a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento do divino, como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? Jó, no capítulo 11, verso 8. E aí Ellen White conclui dizendo assim: unicamente o espírito de adoção pode nos revelar as coisas profundas de Deus, as quais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus nos revelou pelo Espírito. O Desejo das Nações, na página 328. Deus está querendo revelar para a gente através do trabalho do Espírito Santo. Mas para isso, o que nós precisamos é estar atentos à luz de Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos ir atrás de muitas luzes, muitas coisas que brilham, mas essas coisas não trazem para a gente a definição do que nós precisamos saber sobre a palavra de Deus. Essas coisas simplesmente nos afastam, porque nós estamos olhando para luzes menores, para luzes que não tem a ver com a luz de Cristo Jesus. Talvez, em alguns momentos, a repetição da luz do próprio inimigo, do próprio diabo, que ainda tem alguma quantidade de luz, porque ele esteve muito próximo do Senhor. Mas quando nós falamos sobre luz e trevas, nós estamos falando sobre você estar ligado em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que é quem nos dá a salvação, que é quem cuida da gente e que é quem nos revela tudo que nós precisamos saber, ou seja, viva na luz. Vou ler o último trecho aqui da lição da Escola Sabatina, exatamente lá no finalzinho, a lição de terça-feira, né? É isso mesmo, a lição de terça-feira, o último parágrafo, a última metade do último parágrafo diz assim, ó: se nós não estivermos atentos, nos entregando a Deus em fé e obediência, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa que o diabo faz. Ler as escrituras com base apenas nos nossos desejos e perspectivas, e o que é mais fácil e comum do que nós imaginamos. E infelizmente é exatamente isso. Vamos lá, quarta-feira. A lição de quarta-feira, Jesus fez a mesma analogia, com outras palavras, dizendo sobre as coisas de cima e as coisas de baixo. Essa analogia é fácil de compreender, porque nós estamos falando sobre dois tipos de coisa. As coisas de baixo são as coisas que pertencem aos seres humanos, as ideias do inimigo, as ideias ruins. Mas quando nós estamos falando sobre as coisas de cima, são os pensamentos de Deus, a forma como Deus planejou e pensou todas as coisas. O que nós precisamos fazer é entender que a nossa fé precisa vir lá de cima. A lição da Escola Sabatina fala da seguinte forma no segundo parágrafo: a teologia do alto, por outro lado, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna a sua própria intérprete. Nosso guia para compreender e interpretar as Escrituras deve ser simplesmente a visão bíblica de mundo, em vez de filosofias humanas. Pontos de vista humanos devem então estar sujeitos à palavra e não o contrário. Em algum lugar por aí existem algumas igrejas que trazem como um ponto principal o ponto da filosofia. E eu já expliquei isso também em vídeos parecidos como esse, em outros momentos, dizendo que filosofia é a compreensão do que os seres humanos pensam sobre. Ok? Isso é a filosofia, o pensamento humano. Agora, quando nós falamos sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a compreensão de quem realmente é Deus, nós então estamos estudando a teologia, que é a compreensão de quem é Deus primeiro. E aí eu volto para a lição de Escola Sabatina chamando a atenção para você para mais dois trechos. Os dois últimos parágrafos que dizem assim, ó: ouvir a palavra vai além de absorver informações. Significa fazer a vontade de Deus. E esta é a resposta ativa da palavra. Eu vou puxar aqui um texto bíblico que chama muito minha atenção, que é quando nós lemos aquele João, no capítulo 3, no verso 16, quando Jesus então chama Nicodemos e diz assim: olha, se você não nascer de novo, não conseguirá ter a vida eterna. Só que Nicodemos faz de conta que não entendeu, né? Então Jesus continua falando com ele e ele diz assim: porque Deus
Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que esse crer confunde muito a gente, porque Jesus falou essa expressão, essa palavra, num contexto judaico, um contexto do Oriente Médio. Só que nós hoje pensamos com a mente helenística, que nós aprendemos na escola, onde os conhecimentos são colocados um em cima do outro e cada conhecimento vai absorvendo o outro. Bom, o que é que Jesus queria dizer com todo aquele que nele crê? Ele estava dizendo assim para mim e para você: se você acreditar, você precisa cumprir. O texto bíblico de João 7, no verso 17, diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. E João 14, 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. O que é que isso aqui significa? Significa que se nós amamos a Jesus, se nós entregamos nossa vida a Ele, nós estamos fazendo o que Ele pediu. E esse é o ponto. É a obediência ativa, não é simplesmente crer, mas é crer e fazer o que Ele pediu. Porque é disso que se trata a salvação. Uma vez que nós cremos, nós recebemos a salvação. Pronto, está feito. A salvação foi entregue para mim e para você. Só que tem o próximo passo, que é a nossa transformação no caminho de Jesus. E essa transformação só acontece quando nós aqui entregamos a nossa vida completamente e os nossos afazeres, as nossas escolhas, os nossos atos, todos eles nas mãos do Senhor. Um dos nossos erros é que algumas vezes a gente fica esperando que isso aconteça naqueles novos conversos de forma inicial. Eles não estão nesse passo. Nós, mais velhos na fé, já estamos nesse passo e muitas vezes nós não mostramos que estamos nesse passo. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Quem é novo na fé precisa ainda se ajustar, precisa ainda se consertar para chegar ao objetivo que Jesus sonhou pra gente. Agora, nós aqui que já somos velhos na fé, já somos crentes há muito tempo, já somos batizados há muito tempo, nós precisamos então de uma transformação mais eficaz na nossa vida. Infelizmente, os novos na fé se transformam em pessoas maduras muito mais rápido do que nós aqui, velhos na fé. Porque nós nos acostumamos a fazer qualquer coisa e achar que isso é adorar o nome de Deus. Por favor, entenda, Jesus está te chamando hoje para que você adore, para que você louve o nome dele de forma propositiva, sonhando e vivendo de acordo com o que ele sonhou para a sua vida. Entende? Isso significa transformação. Se você por acaso ainda não teve sua vida transformada, este é o momento. Escolha transformar a sua vida aos pés do Senhor e não se esqueça, se ele disse para você, creia, creia, faça o que ele pediu, porque só existe salvação das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lição de quinta-feira, vamos lá? Permanecendo em Jesus. Na lição de quinta-feira existem duas perguntinhas e eu queria focar nessas duas perguntas. A primeira pergunta é a pergunta número 7 da lição da Escola Sabatina, que diz assim: como é descrito o impressionante poder de Cristo para atrair? A resposta está lá em João 12, no verso 32, que diz assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Primeiro ponto é esse. Jesus, quando fosse morto, ele atrairia todos a ele. O Evangelho ele nos atrai a Jesus. E quando a gente entende o que é que Jesus fez, nós então entendemos um chamado tão forte para a vida que é impossível que você aí fique parado, porque a salvação ela somente vem de Cristo Jesus. Quando Nicodemos, ou a samaritana, ou então o oficial do rei, ou então o paralítico junto ao tanque de Betesda, ou os 5.000 que foram alimentados com pães e peixes, quando os irmãos de Jesus, os líderes religiosos, os cegos de nascença, Maria, Marta, Pilatos e tantos outros, ouviram as palavras de Cristo, eles foram atraídos, foram chamados, quase como por um imã, para que todos chegassem próximos de Jesus. E ao chegarem em Jesus, eles foram convidados a se entregar a Cristo. O seu chamado hoje também é para que você se entregue a Cristo, porque ao Jesus ser levantado da terra em uma cruz, ele atrairia todos a ele. Mas essa atração, ela não é transformação. Essa atração é o chamado de Cristo para que eu e você possamos mudar a nossa vida, possamos aprender mais com Cristo e chegar mais pertinho dele, porque aí sim vem a transformação em Cristo Jesus. O nosso chamado é que com essa atração nós então fôssemos transformados. E agora vem a segunda pergunta, o que mais me alerta para o que nós deveríamos fazer hoje ao final da lição da Escola Sabatina.
A pergunta 8 diz assim: qual é o segredo do crescimento e da saúde espiritual? Responde aí. Qual o segredo do crescimento e da saúde espiritual? A resposta está ali em João no capítulo 15. Eu não vou ler esse texto, porque ele é um texto um pouquinho maior, vai até o verso 11 pelo menos, mas eu quero te chamar só para o começo, tá bom? E eu vou ler o verso 4. O verso 4 diz assim, ó: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Pergunto de novo para você: qual o segredo do crescimento e da saúde espiritual? Estar intimamente ligado a Cristo Jesus. Essa é a única resposta que nós temos, porque foi isso que Jesus pediu para a gente fazer. Quando nós estamos intimamente ligados a Ele, quando nós estamos nos relacionando de forma verdadeira com Cristo Jesus, a nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual é forte. Não é uma ou outra pessoa que vai falar A, B ou C para mim que vai me fazer esmorecer. Não é isso ou aquilo que vai acontecer que eu vou ficar triste, que eu vou sair da igreja. Não, a minha saúde espiritual depende de estar em contato com Cristo Jesus. E agora, a minha vida vai ser um constante pregar do Evangelho. Ah, como tem gente que falha nisso. Quantas vezes eu falhei nisso durante esse ano, vivendo minha vida, tentando fazer as coisas com minhas próprias forças, porque eu me esqueci de pregar o Evangelho. Você aí que frequenta as nossas igrejas do Parque Arariba, ou então a igreja do Jardim Ingá, ou então a igreja do Jardim Catanduva, não se esqueça, nós precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor de forma tão forte, mas tão forte, que nós aqui precisávamos compreender que o chamado de Cristo é para que nós preguemos o Evangelho sem dificuldade, sem tempo de vergonha, sem tempo de preguiça, porque o chamado de Cristo é para que essa pregação do Evangelho aconteça o mais rápido possível. Por quê? Porque Jesus precisa voltar. Lembra que os fatos da história final da humanidade, elas terminam com o último dos pontos em Mateus, no capítulo 24, no verso 14, quando Jesus diz assim: então será pregado esse evangelho do reino para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Não são os acontecimentos milagrosos que vão fazer com que o fim venha, mas o fim só vai acontecer quando Jesus tiver todo o seu evangelho pregado em todas as nações. E sabe quem é que é responsável por fazer isso? Eu e você. Nós aqui somos responsáveis. E eu vou ler para você, para a gente concluir aqui então, dois trechos que estão aqui na minha lição da Escola Sabatina de quinta-feira, os dois últimos parágrafos embaixo da pergunta número 8, para tentar concluir esse pensamento. Logo embaixo da pergunta número 8, respondo assim, ó: o segredo é permanecer conectado a Jesus. Ele é o verbo, ou a palavra de ação de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Jesus é todas essas coisas, e é por isso que nós precisamos continuar em contato genuíno com Cristo Jesus. Por último, eu leio o último parágrafo. As três pessoas da divindade, assim como sua palavra, a Bíblia, são como imãs. Se não resistirmos, tanto Deus quanto sua palavra nos atrairão para si. A voz de Deus está nos falando por meio de sua palavra, e há muitas vozes que serão ouvidas por nós, mas Cristo afirmou que devemos nos acautelar dos que dirão: eis aqui o Cristo, ei-lo ali, Mateus 13, 24, ou melhor, 21. Por consequência, como sabemos que eles serão. Desculpa, por consequência, como saberemos que eles não têm a verdade, a não ser que levemos tudo às Escrituras? Isso aqui está no livro de Ellen White, chamado Fé e Obras, na página 49. E a lição conclui assim: em seguida, e esse é o último ponto, nós então devemos renunciar aos nossos próprios pontos de vista e nos submeter ao que é apresentado na palavra de Deus. Quantas vezes a gente lê a palavra com espírito bom, com espírito sincero, mas a gente se esquece de que não é na nossa cabeça, no nosso pensamento, mas é a partir do ponto de vista de Cristo Jesus. Então nós pegamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós sonhamos, até mesmo viagens de férias, como nós estamos planejando, até mesmo virada do ano, até mesmo o trabalho que nós vamos ter para 2025, tudo isso nós precisamos pegar e primeiro apresentar a Bíblia, a palavra de Deus, e perguntar: será que na Bíblia Deus concordaria com isso que está acontecendo?
A segunda coisa é, se Deus disse que não a partir da Bíblia, a partir da palavra dele, nós então nos recolhemos e dizemos assim, então pronto, esse pensamento não deve permanecer na minha vida, eu tenho que tirá-lo daqui porque isso aqui não faz sentido para um cristão. E aí, você é cristão? Você é alguém que segue a Jesus Cristo de forma verdadeira? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha entendido, tenha compreendido, tenha crescido a partir da lição, dessa lição da Escola Sabatina que nós estudamos no último trimestre. A lição que falou sobre o livro de João, sobre João, aquele que trouxe tantos temas importantes, e eu ainda vou te fazer mais um chamado. Lembra disso. A lição da Escola Sabatina, a última, terminou. Hoje é o último dia e nós então precisamos agora da nova lição da Escola Sabatina. Ah, pastor, eu não tenho onde comprar a lição. Entra na internet. O site é cpb.com.br. Ou então você entra no site CPB+. Se eu não me engano, lá ainda tem a lição da Escola Sabatina gratuita. Diariamente você pode entrar lá todos os dias para estudar. Ou então você baixa no seu celular, no seu tablet, um aplicativo chamado Escola Sabatina. O símbolo desse aplicativo, vou até tentar mostrar para você aqui, ó. É esse símbolo aqui, ó. Cadê aqui, ó? Esse símbolo aqui, ó, da lição da Escola Sabatina mesmo. Então é muito simples, é só você aprender. E quando você baixar esse aplicativo, vai pedir para você fazer um login ali rapidinho para saber quem é você. E você vai ter aqui, ó, todas as lições da Escola Sabatina. Daqui a pouco eu vou atualizar a minha e eu já vou ter a nova lição da Escola Sabatina para eu também. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui agora. Para eu também estudar a próxima lição da Escola Sabatina, que eu sei já que vai ser poderosa, porque eu já tenho ela aqui, ela fala sobre a justiça e o amor de Deus. E a primeira lição, já estava folhando um pouquinho aqui, fala exatamente sobre o Deus que me ama generosamente. Deus que ama com generosidade. É uma nova lição, um novo formato, um novo texto para a gente poder ler. E você vai aprendendo sobre esse Deus que é todo poderoso a partir deste momento. Não se esqueça, busque Jesus, entregue sua vida nas mãos dele e deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Jesus, estou tentando atualizar aqui, ó. Deixe Jesus ser Deus, porque Ele com certeza é o dono, o proprietário, aquele que criou e aquele que pode te dar a salvação, que só pode vir de Cristo Jesus. Entregue sua vida nas mãos dele. Um grande abraço para você. Ah, eu estava esquecendo. A gente precisa terminar esse texto, esse nosso encontro de estudo da Escola Sabatina com uma oração. Então feche seus olhos, baixe a cabeça. Vamos falar com Jesus? Paizinho querido, nos entregamos e pedimos agora ao Senhor, por favor, Pai, toca a nossa vida, transforma nosso coração, nos ajuda para que possamos estar sempre focados em estar ligados ao Senhor, assim como um ramo é ligado à videira. Cuida da gente, Pai. Nos mostra que a única forma de estarmos junto de Ti é seguindo os Seus conselhos, os Seus princípios. E, por favor, Deus, muda a nossa vida, porque a partir de hoje, todas as pessoas que estão assistindo essa lição da Escola Sabatina estarão com a vida entregue poderosamente nas Tuas mãos. Fala com a gente, nos abençoa, nos dá também um feliz ano novo, daqui a poucos dias, quando nós então vamos comemorar com o Senhor mais uma virada de ano. Fica ao nosso lado. Pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.